Brasil enfrenta uma crise de endividamento e médicos alertam que, em muitos casos, o problema vai além da falta de controle financeiro, Mayara, e pode estar ligado a um transtorno psiquiátrico. Exato, tem nome isso, inclusive, é oniomania, que é a compulsão por compras. Tem muita gente, inclusive, que passa por esse problema, é uma prevalência bem grande na população. Bom, a gente vai tratar disso já com uma especialista, mas primeiro a gente vai trazer o depoimento da Camila Nunes. Ela é estudante de jornalismo, ela é oniomaníaca em tratamento. Ela vai trazer um depoimento de como é a vida dela, né? Essa compulsão por compras e o que essa compulsão já fez na vida dela. Vamos ouvir. Meu nome é Camila, eu tenho 41 anos e eu sou uma compradora compulsiva. Eu tenho o que a gente chama de oniomania, ou o vício de comprar. A minha história com a compra compulsiva começa na minha adolescência. Eu sempre comprei de forma impulsiva. Todas as memórias que eu tenho da minha adolescência, a compra está sempre envolvida. E chegou um momento que eu consegui ter cartão de crédito, aí eu gastava todo o limite do cartão de crédito, ultrapassava. Eu lembro que tinha uma época que eu ganhava, sei lá, mais ou menos, bem no comecinho, que eu ganhava 3 mil, e aí a fatura começou a vir 5 mil, 6 mil, aí eu comecei a parcelar a fatura. E aí a próxima fatura vinha toda aquela compra mais a parcela. E eu fui acumulando parcelas dentro da fatura que já tinha compras. E aí eu perdi o controle, não consegui mais pagar. Comecei a pegar empréstimos. Em 7 anos eu fiz 21 empréstimos, que era um para pagar o outro, e eu continuava comprando. Com a stand de compra, eu comecei a acumular coisas. Então, o guarda-roupa não cabia mais, não tem cabide suficiente, não tem prateleira suficiente, armário suficiente. A compra compulsiva, como qualquer outro vício, a gente precisa mentir muito para poder sustentar, né? Tava tudo desandado. Eu busquei tratamento nesse momento. Você vê, né, no rosto da Camila, né, gente? o sofrimento, né, gente? O sofrimento dela e isso que ela falou da vergonha, né? As pessoas têm vergonha de dizer. Como é que você vai dizer? Eu tenho uma conhecida que na compulsão por compra comprou um carro. Um carro, gente, sem ter condição. Realmente é uma doença. A gente vê que ela relata pra gente os sintomas de uma pessoa doente. Não, tá sofrendo. É impactante o depoimento dela. Impressionante. Agora, a gente... Sim, fala. Não, pode falar. Por favor. Pode falar. Eu ia dizer o seguinte, que foi publicada na Folha de São Paulo ontem, um artigo foi publicado de 2 economistas brasileiros, uma mulher e um homem, muito importante, eles mostrando justamente a situação do brasileiro, como essa questão do endividamento está se tornando grave, e um dos motivos tem a ver com o que a gente viu aí, que é as pessoas estão sendo levadas a consumir mais por causa de influenciadores. Sim. Então, é uma nova doença brasileira, seguir pessoas que consomem e que incentivam o consumo de produtos que você não precisa e acabam gerando dívida para você. Me parece que, não sei se é o caso dessa pessoa que falou agora, que deu um depoimento muito importante, até agradeço o depoimento, sim, porque ela se abriu para a gente aqui, mas a gente vê com muitos brasileiros acontecendo influência ruim na internet, as Virgínias da vida, que não fazem coisa nenhuma da vida a não ser ficar exibindo luxo e incentivando pessoas a querer ser que nem ela. Eu não sei querer ser que nem o quê, mas as pessoas querem, vão lá e ficam comprando. E aí gera isso, gera dívida, gera problema pessoal, é grave, é muito grave. Com certeza. E só para vocês terem uma ideia, tem pesquisas aí que mostram que entre 5% e 12% da população sofrem desse mal. Quer dizer, é muita gente. E a gente trouxe aqui, né, a Tatiana Filomensky, psicóloga, coordenadora do ambulatório de oniomania do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Doutora, obrigada por estar com a gente, né, aqui no Link TMC. E você acompanhou, né, o depoimento corajoso da Camila. Mais uma vez agradeço aqui a Camila. E o que leva, né, uma pessoa a chegar nesse ponto, né? A chegar num consumo desse ponto? É realmente um vício que precisa ser tratado como tal? Boa tarde. Estamos sem o áudio. O áudio da doutora, vamos ver se a gente consegue testar. Como diria a letra da música, tente outra vez. Vamos ver, doutora. É aí mesmo, doutora. A gente vai tentando. Mas enquanto isso, a gente vai só trazendo aqui, olha, outra pesquisa da Serasa, gente, em parceria com o Opinion Box,
da B3, mostrou que 54% dos brasileiros já acumularam dívidas por problemas emocionais e 46% afirmaram ter feito compras por impulso para se sentirem melhor. Fala, doutora, agora sim. Oi, acho que agora foi, né? Perfeito. Então, boa tarde, obrigada pelo convite e a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse problema para tantas pessoas, né, que passam por isso. É até interessante porque eu mal faço divulgação do tratamento que a gente faz no Hospital das Clínicas, na psiquiatria, porque o número de pessoas que procuram é enorme. Então, da pandemia para cá, nós tivemos quase 2.000 pessoas procurando tratamento. E ali é um lugar em que as pessoas vêm buscar justamente que estão mais graves, né? Elas já estão num quadro desse do endividamento recorrente, como trouxe a nossa participante anterior, né? Contando do problema dela. O que acontece, né? A compra compulsiva, ela hoje é vista como uma questão de um descontrole do comportamento, ou seja, uma dependência de um comportamento. Então, ele tem similaridades com uma dependência química, né? Então, ele atinge a mesma sensação cerebral de prazer. Então, ele ativa o nosso sistema de recompensa. As pessoas acabam buscando na compra um remédio, como eu costumo falar, para suas questões emocionais. Então, entra muito em frases como: ah, mas eu mereço, eu trabalho tanto, minha vida está tão difícil, estou passando por tal coisa. É como uma dependência de comida, como uma dependência de outros comportamentos, como jogo, como sexo, comida, internet. Tá todo mundo nesse lugar da impulsividade. Por que as pessoas levam tempo para perceber? Porque eu estou comprando e eu estou fazendo algo que todo mundo faz. Só que quem tem um problema com a impulsividade, o que acontece? Ela tem um freio mais longo, então eu demoro mais tempo para perceber que aquilo é um problema, eu demoro mais tempo para frear o comportamento. Eu não faço isso porque eu sou uma pessoa mau caráter e não sei que eu estou endividada. Eu faço isso por uma questão de um desajuste emocional, em que eu busco nele uma recompensa. Eu acho que vai dar conta, porque as pessoas costumam, de uma forma geral, fazer contas de cabeça, né? Então, a gente faz as contas mentais. Então, eu costumo falar que conta mental, no final do mês, sempre sobra dinheiro. Ou o cartão vai ser sempre mais baixo do que a gente imaginou que ele vem. Então, quem nunca se assustou com uma fatura de cartão? Quem nunca achou que ia sobrar mais dinheiro do que sobrou? E essas pessoas que têm um problema com compras, elas acreditam nessas mesmas questões, só que numa potência em que elas não param de comprar. Elas estão sempre gastando atrás de outra dívida. E eu, como trouxe, né, a pessoa que participou antes falando do comportamento, é uma dívida para sanar outra dívida, para sanar outra dívida. Não é que ela gastou tudo isso em 21 empréstimos em compras, mas é muito para acertar juros, parcelas atrasadas, e esse é um montante que cresce de uma forma muito rápida e a pessoa perde totalmente o controle das finanças. Até porque Doutora Tatiana, das compras... Oi. Não, então, eu queria ver se a gente consegue entender a origem, né? Eu estava, antes da sua entrada aqui, eu estava falando sobre um estudo de economistas brasileiros que estão identificando uma tendência de pessoas quererem seguir padrões de consumo publicados por influencers em redes sociais. Eu queria saber se na sua pesquisa, só lembrando aqui ao nosso ouvinte, né, a doutora Tatiana trabalha com oniomania, né, que é a mania de consumo, está correto, né, no Hospital das Clínicas. Então, a sua experiência é muito valiosa para a gente. Na sua experiência, da onde vem, qual é a origem dessa compulsão por compras? Olha, então vamos lá. A gente tem 3 possibilidades, tá, de origem. Essa é aquela pergunta de milhões, tá? No meu estudo, quando eu fiz o mestrado, uma das coisas foi tentar buscar realmente a questão origem. Então, quando a gente vai para a origem do indivíduo, a gente vai para questões
que são relacionadas à minha, tanto essa necessidade cerebral de busca pelo prazer. Então, a busca pelo prazer está muito vinculada ao que hoje todo mundo passou a falar da dopamina. Então, as pessoas têm um equívoco quando pensam, a minha dopamina atinge o máximo quando eu compro. Não, é quando eu penso que eu vou comprar. Eu já lancei a dopamina no meu organismo e aí eu não consigo mais frear o comportamento, porque eu já estou com aquilo programado para ser executado. Todas essas questões que envolvem dependências, elas acionam o sistema de recompensa cerebral, ou seja, eu tenho uma injeção de dopamina naquela hora, tá? E aí eu tenho a questão da origem do indivíduo, que também você olha para famílias dessas pessoas e vê que você encontra problemas com transtornos relacionados à impulsividade, perda de controle, dependência, em maior número do que numa outra família. Aí você vai para a origem do indivíduo, pessoas mais suscetíveis, que acho que é onde entra essa questão das redes sociais, influências que a gente vive hoje, essa enxurrada do estímulo online, que ele não é mais uma busca ativa minha por algo. Eu tenho uma recepção passiva de informações, porque eu sigo pessoas e o meu feed da rede social vai me mostrar produtos, compras, estímulos, coisas que eu pesquisei no meu celular. Então, ele vai ter os patrocinados. Então, eu recebo um boom de opções e ofertas, das quais coisas que eu nem achava que eu precisava, eu de repente vejo e falo, que legal, acho que agora eu preciso disso. E essa pessoa está falando que é muito bacana, então eu posso levar isso, mas aquilo eu levo frete grátis, ou eu entro para pesquisar algo e aí falo assim, pessoas que compraram isso ou que viram isso também compraram aquilo, né? Então, a tendência curiosa do ser humano é atiçada o tempo inteiro por essas estratégias de marketing, que são, na verdade, estudos de neuromarketing. Nada mais é do que isso. E que quem tem um problema com compulsão por compras, entende que esse é um terreno muito fértil? Muito. Essas pessoas estão sendo manipuladas o tempo inteiro. Muito bem, conversamos com a doutora... E a gente vai para a origem, só para terminar, outro ponto da origem é a sociedade que a gente vive hoje. É uma sociedade de consumo, que estimula o consumo, crédito sem consciência, renegociações e propostas que são importantes, porém as pessoas não têm educação de revisão do seu padrão de finanças, das suas economias. Então, hoje, se você pega dinheiro no banco, é uma coisa. O banco conversa com outro banco que vai pôr um limite. Mas aí você entra nas lojas hoje que vendem coisas, elas têm oferta de crédito do mesmo jeito. Então, você vai lá e essas lojas não conversam com os bancos. Então, o seu crédito está quase que limitado em muitos lugares. As pessoas vão migrando de opções de consumo o tempo todo. Perfeito, doutor. Isso vai muito ao encontro do que o Alvarez estava falando agora mesmo sobre o trabalho dos influencers, né, que influenciam demais, como, né, fui redundante agora, mas que incentivam demais esse consumismo exacerbado dos internautas e também, de certa maneira, vai ao encontro do que a gente falava sobre a ausência de educação financeira nas nossas escolas. Enfim, Tatiana Filomensky, importante registro, importante entrevista, a nossa convidada de hoje, psicóloga e coordenadora do ambulatório de Oniomania, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas Oniomania, esse vício por consumo, como a gente já explicou aqui. Muito obrigado, doutora Tatiana. Obrigado, doutora. Obrigada a vocês pelo convite.